Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias! O mercado da bola no Brasil está em ebulição e uma possível contratação tem deixado os torcedores do Palmeiras em polvorosa. O meia argentino Matias Zaracho, atualmente no Atlético MG, pode estar prestes a trocar Belo Horizonte por São Paulo, em um movimento que promete mexer com o cenário do futebol nacional. A notícia, ainda não oficializada, já movimenta as redes sociais e gera um misto de expectativa e ansiedade entre os palmeirenses. Considerado um dos grandes destaques do Galo nos últimos anos, Zaracho se consolidou como um jogador versátil, técnico e com uma entrega em campo que impressiona. Desde que chegou ao Brasil em 2020, o meia conquistou títulos importantes, como o Brasileirão e a Copa do Brasil, sempre sendo peça fundamental nas campanhas vitoriosas. Agora, a possibilidade de atuar no Palmeiras coloca o jogador novamente no centro das atenções. O interesse do Palmeiras em Zaracho não é recente. O clube alviverde, conhecido por seu planejamento estratégico e financeiro, vê no argentino uma oportunidade de reforçar o meio-campo com um atleta de alto nível, capaz de agregar qualidade e intensidade ao elenco. Segundo fontes próximas às negociações, as conversas entre as partes já estariam avançadas e o anúncio oficial pode ser uma questão de dias. A torcida do Verdão, por sua vez, não esconde a empolgação. Nas redes sociais, o nome de Zaracho tem figurado entre os assuntos mais comentados, com mensagens de apoio à possível contratação e vídeos relembrando os melhores momentos do jogador com a camisa do Atlético MG. Esse é o tipo de jogador que o Palmeiras precisa para brigar por títulos em todas as competições, comentou um torcedor no Twitter. Por outro lado, a possível saída de Zaracho não é vista com bons olhos pela torcida atleticana. Ídolo. No Galo, o argentino conquistou o respeito e a admiração dos torcedores mineiros, que agora lamentam a possibilidade de perder um dos pilares do time. Se for mesmo para o Palmeiras, vai ser uma grande perda para o Atlético. Ele é fundamental para o nosso esquema de jogo, afirmou um fã do clube alvinegro. A transferência, no entanto, não será simples. Zaracho tem contrato com o Atlético MG até 2025 e a multa rescisória é alta, o que pode ser um entrave nas negociações. Ainda assim, o Palmeiras, respaldado pela força financeira da patrocinadora Crefisa, tem mostrado disposição para investir pesado em reforços que elevem o nível da equipe. Outro ponto que chama a atenção é a compatibilidade de Zaracho com o esquema tático de Abel Ferreira. O técnico português, conhecido por sua exigência e visão estratégica, tem buscado jogadores capazes de executar múltiplas funções em campo, e Zaracho, com sua versatilidade para atuar tanto como meia central quanto pelos lados, se encaixa perfeitamente nesse perfil. Além do impacto técnico, a contratação do argentino pode representar um importante ganho emocional para o elenco palmeirense. Após a saída de Gustavo Scarpa e algumas oscilações no meio-campo, o clube busca reforçar a confiança de seus jogadores e torcedores, mostrando que está comprometido em manter-se no topo do futebol brasileiro e sul-americano. Se confirmada, a chegada de Zaracho também reacenderia a rivalidade entre Palmeiras e Atlético MG, dois dos principais clubes do país nos últimos anos. A transferência de um jogador tão importante de um rival direto certamente aumentará a intensidade dos próximos encontros entre as equipes, tanto no Brasileirão quanto em competições continentais. O impacto midiático da possível negociação já é evidente. Programas esportivos, comentaristas e analistas têm debatido o tema incansavelmente, destacando tanto os benefícios para o Palmeiras quanto os desafios que o Atlético MG enfrentará caso perca um de seus principais jogadores. Enquanto isso, Zaracho segue focado nos compromissos com o Atlético MG, mas a situação nos bastidores já começa a gerar especulações sobre como o meia estaria lidando com a possibilidade de mudança. Discreto, o argentino ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, aumentando o suspense em torno da negociação. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, mantém silêncio absoluto, uma estratégia que se tornou comum no clube para evitar vazamentos e especulações desnecessárias. Esse sigilo, no entanto, só aumenta a curiosidade e o entusiasmo da torcida, que aguarda ansiosamente por novidades. Especialistas em futebol apontam que a contratação de Zaracho seria um grande acerto do Palmeiras,
Palmeiras. Aos 25 anos, o jogador ainda tem muito a oferecer e pode se tornar uma peça-chave no esquema de Abel Ferreira, contribuindo tanto em competições nacionais quanto internacionais, como a Copa Libertadores. Com o mercado de transferências em pleno movimento, resta aos torcedores dos dois clubes aguardarem os desdobramentos dessa história. Será que Zaracho realmente vestirá a camisa do Palmeiras em 2025? Ou o Atlético MG conseguirá mantê-lo como seu camisa 15? Uma coisa é certa, essa negociação promete ser uma das mais comentadas dos últimos anos no futebol brasileiro. E enquanto a confirmação não chega, a expectativa segue crescendo, mostrando que no futebol, o que acontece fora de campo é tão emocionante quanto os lances dentro das quatro linhas. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O nome de Matias Zaracho continua ganhando força nos bastidores do futebol brasileiro e a possibilidade de sua transferência para o Palmeiras tem gerado uma onda de especulações e análises. O meia argentino, que construiu uma sólida reputação no Atlético MG, agora é alvo de um dos clubes mais organizados e vencedores do Brasil nos últimos anos. Para os torcedores, dirigentes e analistas, a contratação pode se tornar um marco estratégico no planejamento do Verdão para 2025. Aos 25 anos, Zaracho já acumula um currículo respeitável no futebol sul-americano. Revelado pelo Racing da Argentina, o meia chegou ao Atlético MG com a responsabilidade de se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro e não decepcionou. Sua intensidade em campo, aliada à capacidade de marcar gols importantes, o tornou uma referência técnica no Galo. Não à toa, sua saída pode representar uma lacuna difícil de preencher no elenco atleticano. Para o Palmeiras, a possível chegada de Zaracho seria um movimento ousado, mas calculado. O clube, que já conquistou a Libertadores em 3 ocasiões, busca consolidar uma nova fase de domínio no cenário nacional e internacional, reforçar o elenco com um jogador de alto nível que já conhece o futebol brasileiro e se destaca pela regularidade. É uma aposta certeira para manter o time competitivo. A relação entre Zaracho e o técnico Abel Ferreira também pode ser um diferencial importante no andamento das negociações. Abel é conhecido por explorar ao máximo o potencial de seus atletas e por exigir jogadores com alta capacidade de adaptação tática. Zaracho, com seu perfil de todo-terreno, tem as características ideais para se destacar sob o comando do treinador português. Outro ponto que gera debate é a postura do Atlético MG diante da proposta. O clube mineiro atravessa um período de ajustes financeiros e pode ser obrigado a negociar peças importantes para equilibrar suas contas. Nesse cenário, a venda de Zaracho, apesar de dolorosa para os torcedores, pode ser vista como uma oportunidade para aliviar as finanças do Galo. Porém, o valor da negociação será decisivo. Especula-se que o Palmeiras estaria disposto a investir uma quantia significativa para garantir a transferência do argentino. Além do pagamento à vista, o Verdão poderia incluir bônus por desempenho e até mesmo envolver jogadores em uma possível troca, algo que facilitaria as conversas com o Atlético MG. Nos bastidores, há também a preocupação de como a saída de Zaracho afetaria o planejamento do Galo para a próxima temporada. O time mineiro, que já vem enfrentando dificuldades em competições recentes, perderia uma peça fundamental no meio-campo. Para muitos torcedores, a prioridade do clube deveria ser encontrar maneiras de manter seu camisa 15 a qualquer custo. Enquanto isso, a possível chegada de Zaracho ao Palmeiras reacende a discussão sobre o poderio financeiro dos clubes brasileiros. Com a ajuda de patrocinadores fortes, como a Crefisa, o Verdão tem se consolidado como um exemplo de gestão equilibrada e ambiciosa. Por outro lado, rivais apontam que essa disparidade financeira pode tornar o futebol nacional menos competitivo. Além dos aspectos esportivos, a negociação também é vista como uma jogada de marketing. A contratação de Zaracho traria grande visibilidade ao Palmeiras, tanto no Brasil quanto na América do Sul. A torcida palmeirense, que já é uma das mais engajadas nas redes sociais, veria na chegada do argentino mais um motivo para aumentar seu apoio ao clube e lotar o Allianz Parque em 2025. Independentemente do desfecho, o interesse do Palmeiras em Zaracho mostra como o mercado de transferências pode moldar o futuro do futebol brasileiro.
A disputa por jogadores de alto nível reflete não apenas o crescimento do esporte no país, mas também a evolução das estratégias de gestão e planejamento dos grandes clubes. Resta saber qual será o próximo capítulo dessa história que já conquistou os holofotes. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.